eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 3. E eu queria convidar, na medida que você for achando, você vai ficando de pé em nome de Jesus, aqueles que puderem. Porque eu costumo dizer que, como eu já fui a diversos julgamentos, e lá, quando a autoridade entra, a primeira coisa que todos fazem é ficar de pé. Então, não há autoridade para nós maior do que a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a fazer isso, ficar de pé, para que possamos ler. E eu quero ler com você apenas o versículo 4 do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pai bendito e maravilhoso, esta é a tua palavra. E Senhor, queremos te pedir que nesta manhã essa palavra, ela deixe de ser apenas letras escritas, mas que possa entrar no nosso ser e que possamos aplicá-la em nossas vidas, porque para isso tu deixastes escrito através de homens, inspirado pelo teu Espírito Santo. Fala conosco nesta manhã, não nos deixa sair daqui da maneira que entramos, mas que nesta manhã nós sejamos impactados pelo poder que há na tua palavra. Faz assim comigo, faz assim com meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, tá? Quero dizer a vocês que é um privilégio, né? Somos lá da Igreja Adventista em Jardim Paulista. Estamos lá à disposição de vocês. E quando recebemos esse convite, né, ficamos felizes, porque como é bom conhecer a Igreja do Senhor espalhada pela terra. Como é bom. E algumas pessoas me perguntam assim: por que você se tornou adventista? E eu costumo dizer o seguinte: porque aqui eu encontrei a essência da palavra. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala algo tremendo, que nós vamos discorrer nesta manhã. Nós vamos falar a respeito deste texto nesta manhã. Porque, queridos, a cada dia que passa, vemos mais pessoas se dizendo cristão. Bom seria que todos que se denominam assim soubessem o verdadeiro significado desta palavra. Cristão, no nosso dicionário, significa parecido com Cristo ou seguidor de Cristo. E isso, o significado desta palavra me levou a meditar sobre o texto que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 1, que diz assim: Paulo escrevendo à igreja de Coríntios: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E isso cabe uma pergunta: o que será que o apóstolo Paulo quis dizer com este texto? Será que Paulo estava falando em sermos parecidos com Cristo, em fazer milagres? Este é o entendimento que muitas igrejas estão levando para dentro das suas organizações, para dentro dos seus templos. Ele finaliza essa conversa, esse ensinamento que ele estava fazendo, que estava trazendo à igreja de Coríntios. Ele conclui dizendo assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, queridos, baseado
nestes textos, nós entendemos que quando Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, como também sou de Cristo, ele não estava falando apenas nos grandes e maravilhosos milagres que Jesus fez, mas ele estava falando a respeito do nosso estilo de vida, estava falando a respeito da nossa maneira de viver. E sabe, queridos, hoje eu quero compartilhar, Deus me trouxe aqui para compartilhar com vocês acerca de dois homens que entenderam bem o que é imitar a Cristo. Esse texto que nós lemos, apenas um versículo no início, eu quero contar essa história de modo rápido a respeito de Paulo e de João. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Atos: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante da porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam orar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os pés e os tornozelos se firmaram. Amém. Veja, queridos, que coisa maravilhosa. Essa história, ela chama muito a atenção por causa do grande milagre que foi realizado na vida daquele homem. Quantas vezes e quantos de vocês que estão aqui já não ouviu esta mensagem, e o quanto esta mensagem não está sendo falada nos grandes púlpitos, nas grandes igrejas, focando apenas o milagre que foi realizado na vida daquele homem. Mas nesta manhã, Deus me trouxe aqui para falar a você a respeito de uma orientação que foi dada por Pedro àquele homem. O versículo 4, como nós lemos no início, ele diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Guarde esta orientação de Pedro no seu coração nessa manhã, porque nós vamos falar muito a respeito disso. Aliás, a escola sabatina, a lição desta manhã, ela já falou a respeito disso. Ela falou sobre a importância desta orientação que Pedro deu àquele homem. Olha, que aquele homem, quando olhou para Pedro e para João, ele esperava receber dinheiro, ele esperava receber algum valor. Era isso o objetivo daquele homem. Aquele homem, ele jamais imaginou que ele sairia dali curado, porque ele estava ali esperando receber algo humano de Pedro e de João. E queridos, como eu disse, eu quero falar com vocês sobre duas coisas que esta frase de João fala para nós. A primeira coisa, nós precisamos fazer as pessoas ficarem atentas. Nós, como cristãos, precisamos atentar para fazer com que as pessoas que nos rodeiam fiquem atentas. Ou seja, nós precisamos levar as pessoas a perseverar. Precisamos levar as pessoas a continuarem crendo. Porque, queridos, alguns cristãos estão desatentos.
achando que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Achando que porque já aceitaram Jesus, já foram batizados nas águas, estão com a sua salvação garantida. E estão vivendo numa dimensão espiritual. Estão vivendo apenas a dimensão espiritual, achando que já estão prontos, que não precisam fazer mais nada. Tá ok, já me batizei nas águas, acabou, já está decretado. Ei, não é assim que a palavra de Deus nos diz. Não é desta forma. Precisamos, queridos, tomar um choque de realidade. Precisamos, nos nossos dias, tomar um choque de realidade. Eu e você ainda não estamos totalmente salvos. Precisamos perseverar, precisamos continuar, precisamos estar de olho, precisamos estar atento, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E o segundo choque: as pessoas estão indo para o inferno. Eu não estou falando de quem está lá no Uzbequistão. Eu estou falando da nossa família. Eu estou falando dos nossos amigos. Eu estou falando dos nossos conhecidos. E eu estou falando também daqueles que nós não gostamos muito. Porque precisamos, como igreja do Senhor, precisamos, como igreja do Senhor, estar atentos a isso. Deixa eu dizer bem claro para você: as pessoas estão indo para o inferno. E elas não vão ser salvas pelo anjo. Porque se o anjo fizesse esse trabalho, seria tranquilo. O mundo já estava todo convertido. Mas esta obrigação é da igreja do Senhor. E quem é aqui? A igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Então é sua obrigação. É minha obrigação. Aquele que está do meu lado, minha família, mas quantas vezes nós não abrimos a boca para dizer: não, esse daí não tem jeito. Desistimos dele. Quantas vezes nós não dizemos: não, esse aí eu não passo nem perto. Mas Deus conta com você para evangelizar, para ser luz para esta pessoa. Precisamos desse choque de realidade. E a segunda coisa, que esta frase que Pedro falou para aquele homem, a segunda coisa que ela fala conosco é que nós precisamos mostrar às pessoas o nosso exemplo. A primeira coisa é que a salvação ainda não está completa. Precisamos perseverar. As pessoas que estão indo para o inferno, e quando falamos isso, falamos de família, amigos, irmãos, desconhecidos, estão indo para o inferno. E a segunda coisa, que esta frase de Pedro, olha para nós, ela nos diz nessa manhã, é que nós precisamos mostrar às pessoas o nosso exemplo. Quando Pedro disse, olha para nós, em outras palavras, ele estava dizendo para aquele homem, olha o nosso exemplo. Quando Pedro e João chegaram ali na frente daquele homem e disseram para ele, como diz o texto, o versículo 4 do capítulo 3 de Atos, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele estava dizendo, ei, para e olha o nosso exemplo. Por quê? Porque quem era Pedro e João? Eram apenas uns simples pescadores, sem nenhuma instrução, sem dinheiro, sem posição social, não eram citados como importante no ciclo religioso daquela época. Em outras palavras, eles não eram ninguém. Em outras palavras, na religião da época, eles não eram ninguém, mas foram ousados quando eles disseram, olha para nós. Eles estavam dizendo, olha como Jesus nos transformou.
Olha o nosso exemplo de vida. Sabe, queridos, precisamos entender o que Pedro, ele disse àquele homem. Ele poderia simplesmente olhar para aquele homem e dizer: levanta, fica de pé e anda. Mas ele fez questão de dizer: olha para nós. Ei, chamar a atenção daquele homem para o seu exemplo. Com certeza aquele homem conhecia Pedro e João, porque eram do mesmo local. Eles conheciam. E quando Pedro olhou para ele e disse assim: olha, ei, você está aí há 32 anos, mas olha o que Jesus fez na minha vida. Olha como Jesus transformou a nós. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus, ele transformou a nossa vida. E sabe, queridos, nós precisamos, nós como igreja do Senhor contemporânea, dos nossos dias, nós precisamos tomar a atitude que Pedro e João tomaram. Porque muitas vezes nós estamos falando, nós estamos até pregando, nós estamos dando estudo bíblico, mas e eu? Qual o exemplo que eu estou dando para aqueles que me rodeiam? Como as pessoas me veem? Será que nós estamos fazendo o que fez Pedro e João com aquele homem? Será que nós temos a ousadia que aquele homem, que Pedro e João tiveram com aquele homem? Queridos, estamos num tempo onde precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes. Onde precisamos mostrar Jesus não apenas pelo que falamos, mas principalmente pelo que vivemos. Precisamos mudar o nosso tipo de evangelismo. Precisamos entender, claro, que vamos continuar falando, mas precisamos que o que a gente fala, ele seja evidenciado na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É necessário que nós possamos mostrar às pessoas este Jesus Cristo. Aquele moço não tinha ideia do que iria acontecer com ele. Aquele moço não tinha ideia que a vida dele seria totalmente transformada depois daquele encontro com Pedro e João. Mas Pedro e João, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou esta frase ali registrada: chega de olhar para ver se o irmão está vivendo. Chega de olhar para ver se o pregador está inspirado ou não. Chega de olhar para o ancião para ver se ele é capacitado ou não. Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes, para o nosso estilo de vida. O que é que as pessoas estão vendo em nós? Lembra da Sunamita, quando Eliseu chegou lá onde ela morava, e ele passou por ali, e ela disse: ali vai um grande homem de Deus. Amém. Ela não disse: ali vai um grande pregador da palavra de Deus, ali vai um grande cantor da palavra de Deus, ali vai um grande estudioso da palavra de Deus. Ela disse: ali vai um grande homem de Deus. E chamou o marido dela, e ali fizeram um cantinho para que aquele homem ficasse e aquela casa fosse abençoada. Será que eu e você, será que as pessoas teriam coragem de nos hospedar na sua casa, sabendo que ao chegar naquela casa nós seríamos bênção de Deus para a vida delas? Isso vale uma grande reflexão. E a minha oração é que eu e você possamos sair daqui pensando no que é que as pessoas estão vendo em nós. E sabe, queridos, nós precisamos entender
que o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho fictício. É um evangelho muitas vezes de conveniência, onde eu falo, hoje há no meio religioso, no meio evangélico, uma expressão chamada pastor itinerante. Sabe o que é isso, um pastor itinerante? É que ele sai daqui para ali apenas para falar do evangelho, apenas para falar da Bíblia. E é muito cômodo. É muito cômodo, porque se eu sair daqui para o Rio de Janeiro, pregar a palavra, eu venho embora, ninguém sabe nem quem sou eu. Isso está permeado no mundo evangélico. Glória a Deus que nós não temos esta prática. Glória a Deus. E aí, como eu disse no início, muitos perguntam: o que é que você, sendo um dominical, fazendo uma faculdade de teologia, onde a ênfase era o domingo, está agora no sábado? Eu disse: olha, e eu digo a todos eles, eu aprendi a palavra de Deus. Amém. Sabe, queridos, mas nós, como uma igreja que tem a essência da palavra, que tem a seriedade da palavra, nós precisamos entender que este não precisa ser apenas uma palavra falada, mas principalmente uma palavra vivida. Eu quero concluir esta mensagem lhe fazendo uma pergunta: você tem sido diferente? Você tem sido diferente? Não responda para mim. Não responda para o irmão que está do teu lado. Não, essa é uma reflexão que você precisa fazer entre você e Deus. Você tem sido diferente? Hoje, onde você mora, você tem sido diferente? Hoje, onde você trabalha, você tem sido diferente? Hoje, onde você estuda, você tem sido diferente? E quando eu falo diferente, eu não estou falando de ser carrancudo, eu não estou falando de ser chato, de chegar numa sala onde tem você e mais algumas pessoas, você pegar o seu rádio e colocar na última altura para que todos sejam obrigados a escutar a música que você escuta. Não é isso ser diferente. Ser diferente, queridos, é ser solícito. Ser diferente é as pessoas olhar para você e dizer assim: este ou esta é uma pessoa de Deus. Amém. Na hora que eles estiverem no aperreio, no sufoco, eles sabem quem procurar. Ei, vou procurar a irmã tal, porque ela tem a resposta para o meu problema. Eu vejo isso na vida dela, eu vejo isso no andar dela, eu vejo isso nas atitudes dela. Deixa eu dizer uma coisa bem horrível. Eu vejo isso nas roupas dela. Sabe, queridos, chegamos há cerca de um ano do sertão. Morávamos lá, minha esposa é sertaneja, eu sou recifense, mas ela é sertaneja, mulher forte. Fui lá buscá-la, né, que ela estava lá, uma bênção. E desde 2008 que eu estava do lado do sertão. Quando eu cheguei aqui, até agora, eu não consegui me acostumar com o que eu vejo na rua. Eu não consegui me acostumar com as roupas que está sendo vestida nos dias de hoje. E pasmem vocês, não é só pelos ímpios, é pelos crentes também. Você tem sido diferente onde você trabalha? Você tem sido diferente onde você estuda? Será que eu e você podemos dizer o que disse o apóstolo João? Olha para nós. Será que hoje a minha vida pode refletir o poder de Deus? A fidelidade de Cristo?
Será que a minha vida para as pessoas que estão lá fora não é para mim? Porque muitas vezes nós temos uma autoimagem de perfeição, muitas vezes. Porque quando julgamos o outro, estamos nos fazendo perfeito. Será que nós, hoje, podemos olhar para quem está ao nosso lado, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, e dizer assim: olha para nós? Queridos, essa manhã não é noite, não é manhã de acusação. Deus não me trouxe aqui para acusar-nos. Deus me trouxe aqui para fazer eu e você refletir. Porque o desejo dele é que eu e você sejamos luz. O desejo dele é que nós sejamos sal, para salgar esta humanidade. E eu quero ler o que ele diz em Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18, para encerrar essa mensagem. Ele diz assim, Malaquias capítulo 3, 17 e 18. Se você puder abrir, eu gostaria que você abrisse, para que nós possamos ler juntos qual é a vontade do nosso Deus, qual é o desejo dele para mim e para você. Quando Pedro e João chegaram de frente àquele rapaz, eles já conheciam e sabiam o que Jesus poderia fazer na vida daquele rapaz. Ele já sabia, mas ele fez questão de se colocar como exemplo, para que se cumprisse esta palavra de Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-eis, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe, queridos, eu fico maravilhado com esse texto, porque em nenhum lugar desses textos eu encontro ele dizendo assim: e serão grandes pregadores, naquele dia serão grandes cantores. Isso é muito bom, claro que é um talento, mas o maior desejo do nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, é sermos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E aí nós entendemos o que Paulo estava dizendo quando ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sedes meus imitadores, assim como também eu fui de Cristo. Sejamos exemplos. Cheguemos num patamar que possamos dizer como Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. Porque muitas vezes nós estamos dizendo: olha para Cristo. Mas Cristo muitas vezes está distante daquele que você está falando. A visão que ele tem de Cristo é uma visão distorcida. É uma visão da religião. É uma visão de quando eu precisar, eu vou a Ele. É uma visão de quando for necessário, eu vou a Ele. Ele é apenas um talismã para mim. Mas quando você diz: olha para mim, e você vai ver Cristo, tudo muda. Tudo fica diferente. Tudo muda. E as pessoas querem viver este Cristo que está em você. Amém?